E aí, seus cheirosos? Aqui é o Thiago, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quero falar com vocês aqui hoje sobre uma dúvida que eu recebi nos comentários aí em um dos vídeos anteriores. Não existe pergunta idiota, cara, aquela velha história. Se vocês têm uma dúvida, deixa aí nos comentários. Muitas vezes, frequentemente, é uma dúvida muito mais inteligente, muito mais interessante que às vezes você pode pensar. Então, a dúvida da pessoa era o seguinte: um Jedi pode rejeitar lutar nas guerras clônicas? Todo mundo era obrigado? Como é que funcionava? Existe a possibilidade de você simplesmente escolher não participar? É isso que a gente vai explorar aqui hoje. Eu admito de início que as informações que a gente tem sobre esse assunto, cara, no canon especificamente, a gente tem pouquíssimas coisas, chega a ser ridículo. Então a gente vai usar muito dos Legends aqui. Começando pelos Legends, então. Nos Legends a gente tem algo que é chamado de o direito de negação. O que o direito de negação é, basicamente, é o direito de uma pessoa rejeitar uma ordem direta do Alto Conselho Jedi. É basicamente, de uma certa forma, né, o que o Qui-Gon Jinn provavelmente faria se o Alto Conselho Jedi não autorizasse o treinamento do Anakin Skywalker. Quando a pessoa invoca o direito de negação, ela é obrigada primeiro a entregar o seu sabre de luz de volta pro Alto Conselho, e a pessoa então continua sendo um Jedi, entre aspas, aí, apenas em nome. Ela perde a maioria de seus direitos. Durante as Guerras Clônicas, uma academia Jedi chamada Academia Almas, ela invocou esse direito de negação durante as Guerras Clônicas, e como consequência, todo mundo entregou de volta o seu sabre de luz pro Alto Conselho lá de Coruscant, e a academia então foi considerada pelo Alto Conselho uma academia desativada. A gente tem um outro caso também muito interessante do Mestre Jedi Zal. O Mestre Zal era um cego e idoso e um chefe de cozinha extremamente talentoso. Ele serviu na Ordem Jedi ali nos anos finais da República, e ele era diferente no sentido que ele era muito parecido com o Qui-Gon Jinn, por incrível que pareça. O Mestre Zal, ele não gostava de aceitar todas as missões do Alto Conselho Jedi. Segundo ele seguia somente a vontade da Força. Ele era um dos poucos Jedi ali naquela época que estavam seguindo assim realmente a vontade da Força. E ele rapidamente percebeu que, infelizmente, a grande maioria dos Jedi na sua época, eles estavam simplesmente surdos à força, e em vez disso, eles seguiam agora a vontade da República. Como eu disse, são poucos casos, né, mas nos Legends, pelo que parece aqui pra gente, é que lá era bem extremista, né? Ou você obedece, ou invoca o seu direito de negação e vaza da Ordem Jedi. É claro que a gente também tem um meio termo aqui, né? A gente tem pessoas que eles aceitaram, ok, eu vou servir nas Guerras Clônicas, mas nos meus termos. Um exemplo de uma pessoa que serviu de uma forma diferenciada é o Ram Koda, que a gente viu lá no Force Unleashed, né, o jogo do Starkiller. Ele serviu nas Guerras Clônicas sim, mas ele recusou se tornar um general de clones. Ele odiava os clones, ele não confiava neles. E então a gente tem o Canon. No Canon é um pouquinho mais tranquilo, a Ordem Jedi é menos extremista. A gente tem um caso clássico de uma pessoa que recusou entrar nas Guerras Clônicas, que é a Berzhoff. Ela entrou no comecinho ali, mas aí rapidamente ela ficou traumatizada, rejeitou participar mais, e aí ela ficou simplesmente com seus afazeres lá no Templo Jedi. Inclusive ela se tornou uma excelente médica Jedi, ela se especializou na cura. Então, em vez de ir pra guerra, machucar pessoas, causar ferimentos, ela preferiu ficar pra trás e servir somente como uma médica. A Berzhoff no canon é provavelmente o melhor exemplo que a gente tem. Existe uma outra pessoa que fez algo parecido, é o Mestre Jedi Eno Cordova. O Eno Cordova é o Mestre Jedi que ensinou a Cere Janda, aquela mulher que a gente vê lá no jogo Jedi Fallen Order. O Eno Cordova, ele era mais pra um estudante, um acadêmico. Então, né, ele explorava especialmente, esse era o hobby dele, o vício dele, era estudar a história do Zeffo. E aí o que aconteceu em um certo dia, dentro de uma espécie de um templo Zeffo, o Eno Cordova acabou acidentalmente tendo uma visão. E nessa visão, o Eno, ele viu como seria o fim dos Jedi, né, as Guerras Clônicas, e como no final de tudo, os Jedi acabariam perdendo através da Ordem 66. O Eno então levou essas informações dessa visão pro Alto Conselho Jedi, e basicamente ninguém acreditou nele, com exceção de uma pessoa, a Jocasta Nu. A Jocasta então criou uma cópia de um holocron com as informações das crianças sensitivas na galáxia. Ela entregou esse holocron pro Eno, o Eno escondeu ele em um lugar secreto, e ele conseguiu até mesmo sobreviver à Ordem 66, hein? Como eu disse pra vocês aí, a gente tem pouquíssimos casos de pessoas que rejeitaram participar das Guerras Clônicas, mas o que a gente pode tirar disso daí é que nos Legends você pode negar, você tem o direito de negação, né, mas aí você tem que entregar o seu sabre de volta, só continua sendo um Jedi entre aspas, perde vários direitos e tudo mais, e no canon você também pode rejeitar, né, mas como a gente vê no caso da Berzhoff, você tem que arranjar uma outra função, né, você pode se tornar um médico, como a Berzhoff fez, ou até mesmo ser um chefe de cozinha, como o Mestre Zal era, ou a Jocasta Nu, né, que trabalhava na livraria, lá na biblioteca. Tem trabalho demais na Ordem Jedi, você não vai ficar à toa. Mas deixa aí nos comentários, se você fosse um Jedi, você participaria das Guerras Clônicas ou você rejeitaria? E se você gostou do vídeo,
curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.